O tema de hoje é: quem confia mais nos homens do que em Deus? Pode parecer estranho esse título, porque a gente esperaria que a confiança em Deus fosse sempre maior do que a confiança nos demais seres humanos, mas não é isso que acontece na prática. E vamos explicar a razão para essa situação surpreendente. Eu começo falando da confiança nos homens. Eu vou dar um exemplo. Hoje em dia, apenas 5% de todo o dinheiro que existe no mundo está na forma física, na forma de moedas, notas, coisas que você pode pegar na mão, guardar, botar num cofre ou qualquer outro lugar seguro. 95% do dinheiro existente hoje em dia existe apenas em registros eletrônicos nos bancos de dados das instituições financeiras. Em outras palavras, 95% do dinheiro que existe no mundo hoje é virtual. Se os programas de computador forem hackeados, se esses bancos de dados forem afetados, o dinheiro simplesmente vai desaparecer, porque só 5% é físico. Bom, eu estou falando isso para você, mas eu garanto que você não tomou um susto, se apavorou e saiu correndo para tirar o dinheiro do banco que você tem. E a razão é simples: você confia no sistema financeiro que, por exemplo, nós temos no Brasil, como eu também. Eu também confio. Meu dinheiro está na mesma forma, está no sistema financeiro e, portanto, na sua esmagadora maioria, é virtual. Esse é um exemplo de nós, seres humanos, confiando em uma obra, que é o sistema financeiro, produzida por outros seres humanos. Portanto, a gente confia cegamente numa obra humana. E há muitos outros exemplos disso. Você viaja de avião. O tráfego aéreo, especialmente nas cidades onde há maior demanda de chegada e saída de aviões, como São Paulo, por exemplo, no Brasil, é controlado por pessoas que estão olhando para telas de computador, com softwares ajudando, radares, etc. É isso que impede que os aviões se choquem no céu, porque o tráfego aéreo coloca cada avião num determinado local, de maneira que ele não tenha perigo de afetar o outro avião. E os pilotos seguem rigorosamente as instruções do tráfego aéreo. Mas esse é um sistema produzido por seres humanos, operados por seres humanos, portanto, nós confiamos cegamente, confiamos nossas vidas, quando voamos de avião, a essas pessoas e a esses sistemas humanos. A confiança é total. Eu nunca fiquei com medo de viajar de avião por causa disso. Um outro exemplo é quando você entra num hospital para se operar. O hospital é um grande sistema humano: médicos, enfermeiros, pessoas que cuidam da limpeza, da comida, técnicos que cuidam dos equipamentos. É um grande sistema que funciona e você entrega a sua vida a esse sistema. Novamente, nós confiamos cegamente num sistema conduzido, operado, planejado, organizado por seres humanos. E por que que nós não conseguimos ter a mesma confiança em Deus? Os estudos mostram que a confiança em Deus, mesmo pelas pessoas convertidas ao Evangelho, é muito mais baixa do que seria desejável. Nós não temos em Deus a confiança, a fé que deveríamos ter. Poucas pessoas têm essa confiança. São justamente aquelas pessoas que dão exemplos, dão testemunhos fantásticos, que a gente ouve de vez em quando na mídia, ou mesmo ao vivo nas igrejas, etc. A confiança em Deus é muito mais baixa do que a confiança que a gente tem nos sistemas, nas organizações humanas, o que é uma coisa absolutamente paradoxal. É estranho. A gente devia confiar muito mais em Deus. A experiência mostra que há muitas razões para que os seres humanos não construam esta confiança em Deus. E eu vou hoje aqui discutir duas delas, que são muito importantes. A primeira razão pela qual as pessoas não desenvolvem confiança em Deus como deveriam é que elas acham que Deus não dá tanta importância a elas assim. Elas acham que Deus tem coisas muito mais importantes para fazer, como, por exemplo, sustentar o universo, conforme a Bíblia nos conta, do que cuidar delas, cuidar dos problemas dela, cuidar das pequenas dificuldades que elas têm. E a prova disso seria o estado do mundo. A confusão, violência, injustiça e outras coisas que nós vemos no mundo em torno de nós. Isto demonstraria que Deus não se importa tanto assim, porque se ele se importasse, as coisas nesse mundo funcionariam de forma muito melhor. Mas essa visão é uma visão completamente errada. Deus se importa com cada um de nós, e a maior prova disso é que ele mandou o seu filho ao mundo para morrer por nós. Jesus veio ao mundo para morrer numa cruz e nos abrir a porta da salvação. Essa é a maior prova que Deus poderia ter nos dado da importância que ele dá a cada um de nós. E a situação atual do mundo, com violência, injustiça, poluição e guerras e tantas outras questões, tem uma explicação muito simples. Isso tem a ver com livre-arbítrio. Deus, num ato de amor, deu aos seres humanos o direito de escolher, o direito de poder tomar as suas decisões, tomar as decisões que governam as suas próprias vidas. E Deus fez isso porque nos ama, e Ele espera de nós amor sincero, e não amor sincero sem a possibilidade de fazer uma escolha, ou seja, a escolha de não amar. O amor só é sincero quando a pessoa que diz amar teve a possibilidade de não amar.
E Deus quer de nós amor sincero, quer construir uma relação conosco, uma relação na qual nós venhamos a entrar de uma maneira voluntária, querendo fazer, querendo se aproximar dele, querendo estar com ele. E como as pessoas têm o direito de escolha, elas frequentemente escolhem as coisas erradas. Elas frequentemente dão mais importância ao dinheiro do que ao bem-estar de outras pessoas. Daí, por exemplo, as empresas poluírem e não estão nem aí para o que está acontecendo numa determinada comunidade. O livre-arbítrio também dá o direito às pessoas de serem egoístas e, por causa disso, não pagarem salários adequados quando são patrões, não darem às pessoas que têm menos poder, menos condições, aquilo que seria justo, e assim por diante. Como também a violência é fruto de escolhas erradas que as pessoas fazem. Não tem nada a ver com a distância, nada a ver com o desinteresse de Deus. A situação do mundo tem a ver pura e simplesmente com as escolhas erradas que as pessoas fazem. Deus nos dá maior importância, porque nos mandou seu Filho ao mundo para morrer por cada um de nós. E Deus tem interesse no que acontece aqui. Tanto tem que, ao longo da história, ele mandou inúmeras pessoas, profetas e outros mais, para trabalharem com o povo, para dirigirem, colocarem o povo no caminho certo. Deus nos deu a Bíblia. E há muitos outros exemplos do interesse de Deus pelas nossas vidas. Portanto, essa não é uma razão válida para a gente não confiar em Deus. A segunda razão pela qual muitas pessoas não confiam em Deus é que elas não entendem a lógica que Deus usa para agir. Cada ser pensante, como Deus é um ser pensante, age de acordo com uma lógica. E nós temos a lógica humana, a maneira como nós vemos o mundo, a maneira como os seres humanos veem o mundo. E Deus age de maneira diferente, de maneira que é surpreendente para nós. E aí, muitas vezes, as pessoas, até se arrogando um direito que não tem, olham para as coisas que Deus faz, julgam essas coisas e acham que Deus está errado, que Deus é injusto e que elas sabem melhor que Deus. Tem gente até que quer ensinar Deus a ser Deus, quer dizer para Deus como as coisas devem ser feitas. Essa diferença de lógica entre a maneira como Deus pensa e a maneira como nós pensamos é absolutamente esperada. Vamos levar em conta que Deus é um ser eterno, onipotente, onipresente, onisciente. Portanto, ele tem profundas diferenças de nós. Há coisas que nós temos em comum com ele, a capacidade de pensar, de raciocinar, de tomar decisões, mas as estruturas de funcionamento de Deus como um ser espiritual e nós como seres materiais é diferente. E, portanto, é natural que ele pense e haja de maneira que nos surpreenda. Seria um motivo para a gente ficar realmente surpreendido se Deus agisse da maneira como a gente esperasse que ele viesse a agir. Se Deus fizesse as coisas do jeitinho que a gente achasse que ele deveria fazer. Deus sempre vai nos surpreender porque ele é um ser diferente da gente. E outra coisa, Deus sabe tudo. Quando a gente olha para duas pessoas que parecem iguais nos seus méritos, nos seus defeitos, e diz, nossa, essas pessoas têm o mesmo mérito, etc. Deus olha o interior e sabe o que uma pensa, o que uma é, e o que a outra pensa, o que a outra é. Para Deus, essas duas pessoas não são iguais. Para nós, elas são. Porque a gente só vê o exterior, e é fácil, no exterior, mascarar o que vai dentro, do que vai no íntimo. É fácil mentir, é fácil ser hipócrita. A maioria das pessoas usa esses recursos. E Deus olha para dentro, ele sabe a diferença. Por exemplo, quando o profeta Samuel chega na casa de Jessé, o pai de Davi, que tinha vários filhos, alguns deles moços bonitos, bem dispostos, e Deus disse, você vai ungir um desses rei de Israel, um desses filhos de Jessé será o rei de Israel. E os filhos vieram um após outro para falar com Samuel e não era nenhum deles. E o filho certo estava no campo, era um pastor, era um moço até que não era impressionante fisicamente, mas era esse o homem que Deus escolheu, porque era esse o homem segundo o coração dele, conforme a Bíblia fala de Davi. E Davi virou o maior rei de Israel. Deus olha o interior, Deus sabe tudo. Portanto, muitas vezes ele nos surpreende porque ele sabe coisas que nós não sabemos. E talvez o maior exemplo da diferença que há entre a forma dos seres humanos pensar e a forma de Deus pensar é a salvação. Se a gente deixar para os seres humanos escolher como a salvação deveria vir, a esmagadora maioria das pessoas responderia pelas boas obras. Quem faz boas obras vai ser salvo. Quem não faz boas obras vai para o inferno. O que a gente esquece é que a Bíblia diz que todos nós, cada um de nós, peca. O apóstolo Paulo falou: não há um justo, não há um justo sequer. Ou seja, todos pecam. Ele falou dele mesmo. Olha, o apóstolo Paulo falando dele mesmo. O apóstolo Paulo, aquele homem que escreveu 1/4 do Novo Testamento, que converteu inúmeras pessoas, que fundou igrejas por todos os lados. O apóstolo Paulo falou dele mesmo: o bem que eu quero, eu não faço. O mal que eu não quero, esse eu faço. Nós achamos que somos capazes de fazer boas obras em quantidade suficiente para nos garantir a salvação. Mas a verdade é que o ser humano tem uma tendência para o pecado. E os padrões de Deus, os padrões que Deus usa para julgar, são muito rigorosos. A Bíblia diz que a gente peca por pensamentos, palavras e obras. Pensou, já pecou. E se nós fôssemos deixados por conta própria para sermos comparados com esses padrões e apresentarmos as nossas boas obras para sermos salvos, ninguém seria salvo, ninguém. A Bíblia é clara quanto a isso. Esse caminho não é um caminho que leva a um resultado bom.
E é estranho que é exatamente esse o caminho preferido pela maioria das pessoas. As pessoas costumam pensar assim: eu sou bom, não mato, eu não roubo, eu não faço isso, eu não faço aquilo, eu sou bom, eu vou para o céu. Mas você não mente, mas você não é hipócrita, mas você não engana, mas você não faz isso, não faz aquilo. Então, Deus sabe disso. E por isso ele nos deu um caminho alternativo para a salvação, que é a graça. É um presente, é algo que nós não fazemos por merecer, que é a vinda de Jesus Cristo ao mundo, a sua morte na cruz, e a partir daí a abertura das portas para a salvação para aqueles que acreditarem que Jesus é o Salvador. Então, o que nós temos que fazer é simplesmente acreditar em Jesus e deixar que essa fé, essa crença, nos mude. Esse é o caminho da salvação. Essa maneira de pensar que a salvação é por graça e não por boas obras é totalmente revolucionária. Os seres humanos têm enorme dificuldade de pensar nisso. E exatamente por ter essa diferença de pensamento é que as pessoas tendem a não confiar em Deus, porque começam a achar que Deus não está fazendo as coisas da maneira certa. Então, a segunda razão pela qual as pessoas não confiam em Deus, muitas vezes, é porque elas não conseguem entender a maneira de Deus pensar. Concluindo toda essa discussão, as pessoas costumam ter menos confiança em Deus do que nas obras humanas. Isso é paradoxal, mas é verdade. E elas muitas vezes não têm confiança em Deus, porque ou elas pensam que Deus não se importa com elas, porque Deus tem coisas mais importantes para fazer, mais fundamentais para fazer, como cuidar do universo, e os problemas delas são muito pequenos e, portanto, elas vão ser deixadas de lado. Ou elas pensam que elas sabem mais que Deus, que elas sabem melhor o que elas precisam, o que é bom para ela, e que Deus faz coisas estranhas, coisas que não fazem muito sentido. Ou seja, elas pensam que até poderiam ensinar Deus a ser Deus. E por causa disso, elas não confiam que Deus vai fazer o melhor. Lembre-se de tudo isso quando você não tiver a confiança em Deus que você deveria ter. Se você gostou desse vídeo, dê o seu like, nos siga nas redes sociais, nos indique para amigos, para parentes, porque tudo que queremos é divulgar o Evangelho de Jesus Cristo. E que Deus abençoe a sua vida, que Ele ilumine os seus caminhos e que Ele te dê a paz. Tchau, tchau.